Escola da Manhã. Estamos muito felizes de estarmos aqui de volta e darmos continuidade nessa nossa nova série, onde nós temos aprendido sobre a Palavra de Deus, como ela é de verdade, como ela realmente nos ensina coisas que aconteceram e que ela também nos ensina aquilo que o próprio Senhor disse, aquilo que o Deus verdadeiro e único tem para nos ensinar, tem para nos dizer a cada um de nós. E hoje nós vamos aprender aqui uma passagem que fala de um rei que nós não conhecemos muito. Ele não é tão conhecido como o rei Davi, como o rei Salomão, mas ele é descendente do rei Davi, do rei Salomão. E nós vamos aprender uma história muito importante com ele. Nós vamos ver como a Bíblia ela é cheia de histórias e de pessoas que tiveram uma experiência verdadeira com o Senhor e estão aqui escritas para nós, para que nós possamos aprender com eles e assim também poder desfrutar, né? Também temos essa experiência que eles estiveram. Então, nós vamos iniciar a nossa aula. Nós vamos lá para o livro de 2 Crônicas, no Antigo Testamento. Nós vamos para o capítulo 20 e nós vamos ler 3 porções desse capítulo. É um capítulo bem grande, então agora durante a aula nós vamos ler 3 pedacinhos, mas depois vocês podem, com seus pais ou com o familiar de vocês, vocês podem ler o capítulo inteiro. Também durante a leitura da semana, que vocês irão fazer nas folhas de atividades. Então, vamos começar aqui. Então, o Antigo Testamento, o livro de 2 Crônicas, o capítulo 20. A nossa primeira porção vai ser do versículo 1 ao versículo 4. Então, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então esse aqui foi o nosso primeiro pedaço. Agora nós vamos ler dos versículos 14 ao 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, contra os inimigos. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, aqui foi o nosso segundo pedaço. Nós vamos agora para o versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao
Perdão, crianças. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, ou seja, eles foram arruinados, foram derrotados totalmente. Então nós temos aqui, crianças, uma história também fantástica, uma história incrível do poder do Senhor, de como o Senhor ele ajuda aqueles que o buscam. E nós vimos aqui uma situação em que o rei Josafá já havia se passado já bastante tempo do rei Davi, do rei Salomão. O rei Salomão, ele teve um filho que não foi um bom rei e ele dividiu Israel em 2 países diferentes. Então aquelas 12 tribos que formavam Israel foi dividido, né? Então eles se tornaram países diferentes e muitas vezes eles estavam em desacordo, eles não eram países amigos, né? Eles foram divididos. E nesse momento aqui, o rei Josafá, ele era rei de uma porção dessa divisão, não foi uma divisão igual, né? Dessas 12 tribos. Não ficou 6 tribos de um lado e 6 do outro, não, mas o reino de Judá, que foi essa porção que ficou com o rei Josafá, que ficou com a continuidade, né, da família de Davi, daqueles que vieram depois de Davi, foi uma porção menor. Foi apenas 2 tribos, enquanto as outras 10 ficaram do outro lado, ficaram na parte norte. E o rei Josafá ficou na parte sul, apenas com 2 tribos. Então, era, vamos dizer assim, um país menor, né, um país pequeno. E o rei Josafá, ele foi filho do rei Asa. O rei Asa também foi um rei muito importante, que fez coisas muito maravilhosas para que a gente aprenda também a obedecer ao Senhor como ele obedeceu, confiar no Senhor como ele confiou. Mas hoje a gente vai prestar mais atenção na história do rei Josafá, que foi seu filho. E como sempre, crianças, né, talvez vocês que estejam há mais tempo já conseguiram ver que na Bíblia, os heróis aqui da Bíblia, Deus ele não fala só das coisas certas que eles fizeram, né, das grandes proezas que eles fizeram, como os heróis que a gente vê por aí de mentira, das historinhas, não é? Perdão, crianças. Mas a Bíblia, ela nos mostra a verdade, realmente aquilo que acontece. E como eles eram homens comuns como nós, eles também erravam, eles também cometiam pecados. E nós vamos ver que na história, tanto do rei Asa como do rei Josafá, eles erraram também. Eles cometeram pecados, mas eles fizeram muitas coisas certas, que são exemplos para nós, para que a gente também faça igual. E assim nós possamos ter uma vida agradável ao Senhor e principalmente termos a salvação. Então nós vimos já na primeira aula que nós vamos falar a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, e nós vimos naquela leitura da aula passada, no Salmo 119, que a Palavra de Deus, o exemplo que nós temos dela é como se ela fosse uma luz, né? Que ela é uma luz para a nossa vida, ela é uma lâmpada, ela é uma lanterna que nos mostra o caminho que nós devemos andar, né? Durante a nossa vida, conforme nós vamos crescendo e depois de adultos, nós muitas vezes vamos fazer perguntas. O que eu devo fazer agora? Para onde eu devo ir? Que decisão eu devo tomar? Né? O que eu vou ser? O que eu vou fazer? Então, todas essas perguntas, a Bíblia é como se nós estivéssemos num caminho que ele ficasse escuro e eu não soubesse para onde ir, e de repente, quando eu abro a Palavra de Deus, ela ilumina aquela estrada que eu tenho que caminhar, a decisão que eu tenho que tomar. E principalmente, qual é o caminho que a Bíblia nos ensina de todos esses outros caminhos da nossa vida? É o caminho de salvação, é o caminho que nos leva ao Senhor Jesus Cristo para que um dia nós possamos entrar no céu. Então hoje nós vamos dizer que
que a palavra de Deus, ela é uma luz em nosso caminho, e nós vamos pensar em que tipo de luz que é usada para iluminar um caminho. Vocês já viram na televisão, ou no computador, ou em fotos, em revistas ou livros, ou até mesmo se um dia vocês já andaram de avião, vocês já tiveram a oportunidade de ver uma pista de avião, e que à noite ela é cheia de luzes. Para quê? Para que ela tenha aquele monte de lâmpadas no caminho, para que o piloto, na hora que ele vai pousar, ele possa ver a pista. Porque se ele pousa no escuro, ele não enxerga nada, então o avião pode sair do caminho e ter um acidente terrível, né? Com muitas vidas perdidas. Então, quando o piloto ele desce o avião e ele vê aquelas luzes, ele sabe que está no caminho certo, que ele vai pousar bem o avião e tudo vai acabar bem no final. Porque aquela pista ela foi feita justamente para que ele pouse em segurança, sem causar acidentes. Então, hoje nós vamos imaginar a palavra de Deus como essa luz no nosso caminho, que nos mostra o caminho seguro, o caminho em que nós não iremos correr perigos. Então nós vimos aqui essa leitura sobre o rei Josafá. O rei Josafá estava num momento ali também de muito medo, porque ele recebeu a notícia que 3 países inimigos estavam indo em direção a Judá para uma guerra. E esses 3 países eram muito maiores que Judá. Esses 3 países eram muito mais poderosos que Judá. Então imagine hoje em dia, né? Nós pararmos para pensar numa guerra contra o nosso país, o Brasil. Talvez os muito pequenos não vão conseguir pensar a respeito disso, mas você que é um pouquinho maior, que já viu alguma notícia sobre guerra, né, no mundo, os grandes países, né, que tem aqueles exércitos com muitos soldados, com muitas armas, com tanques, navios, aviões especiais, coisas que nós sabemos que, né, o nosso país ele não tem um exército e não tem armas como esses países. São países que sempre estão em guerra, ganhando as guerras, né? E que nós acabamos nos tornando um país pequeno e um país que não pode enfrentar, né, esses grandes inimigos, porque nós vamos perder a guerra. E nós vimos aqui que o rei Josafá ele fica numa situação muito difícil, porque 3 países muito grandes, muito poderosos, estavam vindo contra eles para uma guerra. E ele fica com medo. Mas o que acontece? O rei Josafá ele vai atrás de outros países para ajuda, para ter mais armas, para ter mais soldados? Não. O rei Josafá que ele temia o Senhor. E ele sabia que o Senhor é o único que poderia lhe ajudar. Então, o rei Josafá ele busca ao Senhor. Ele busca o Senhor de todo o seu coração. E ele chama a todo o país para que se juntem a ele em buscar ao Senhor. Perdão, crianças. Então, nós vemos aqui que ele foi à casa do Senhor e ele orou. E ele disse as seguintes palavras, que depois vocês podem conferir quando vocês forem acompanhar em todo o capítulo. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então nós vemos aqui que o rei Josafá confiava em Deus e no poder do Senhor. Ele estava dizendo, Senhor, nós somos pequenos, nós somos fracos, mas o Senhor é um grande Deus e nós confiamos no Senhor. E nós, crianças, quando nós já fomos salvos, quando nós já fomos ao Senhor clamando por perdão, por salvação, nós podemos orar igual o rei Josafá, pedindo a ajuda do Senhor. Não importa o perigo que nós passamos, não importa a dificuldade que nós estamos vivendo, nós podemos buscar o Senhor de todo o nosso coração para que Ele nos ajude. E nós vimos que o rei Josafá ele não foi sozinho, ele convocou toda a nação. E nós vimos no versículo 13 que até mulheres e crianças também
buscaram ao Senhor. Imagine só, crianças, né? Vocês podendo orar ao Senhor de todo o seu coração e serem ouvidos pelo Senhor. Isso é maravilhoso. E vocês podem experimentar, né, essa mesma situação aqui. E nós vimos depois que o sacerdote era quem representava a palavra do Senhor. O Senhor falava através desses homens, porque eles ainda não tinham a Bíblia pronta como nós temos hoje. Eles precisavam dos sacerdotes e dos profetas para trazer a palavra do Senhor. Então aqui, este sacerdote, ele traz, né, a palavra do Senhor, e nós sabemos, né, porque eles sempre diziam assim: assim diz o Senhor. E aí eles traziam a mensagem de Deus para o povo. E foi o que esse sacerdote falou. Ele disse que as orações do povo tinham sido ouvidas e que a batalha não era deles, mas do Senhor. Que eles não iam precisar tirar as suas armas para lutar, mas que o Senhor venceria aquela batalha por eles. E que eles viriam a vitória do Senhor. Então, mesmo diante daquele exército muito maior, que foi Amon, Moabe e Edom, esses três grandes países, essas três grandes nações, nós vemos aqui o pequeno reino de Judá, né, tão menor, tão sem chance, né, confiando no Senhor e buscando o Senhor para essa grande vitória. E nós vimos que o povo começou a louvar ao Senhor antes mesmo da batalha, antes mesmo da vitória. O povo já começou a louvar e adorar ao Senhor, porque eles tinham certeza que tudo ia dar certo. E nós vimos que o próprio rei Josafá, ele encoraja o povo. E o que ele faz? Como é que eles saem para esta guerra? Esse exército tão pequeno de Judá contra esse grande exército desses três grandes países aqui. Este pequeno soldado contra esse grande soldado. Como eles saem para a guerra? Eles vão armados, eles vão prontos para puxar suas espadas e lutarem? Não, nós vimos que não foi isso que o sacerdote pediu para que eles fizessem. Então, na linha de frente, que é aquela linha dos primeiros soldados que vão para frente, que são aqueles soldados que têm que estar mais preparados ali, mais armados e mais prontos, eles enviaram cantores, servos do Senhor ali que cantavam salmos, cantavam hinos ao Senhor. Então, ao invés deles tirarem as suas espadas e irem para frente do inimigo, eles foram cantando. Vocês já pararam para pensar, crianças? Como ir para uma guerra cantando, ao invés de ir com arma, preparado ali com escudo, com armaduras, nos nossos tempos de hoje, então, com coisas muito mais modernas e poderosas. Então, imagine nós indo à guerra, nosso país entrando em guerra contra um grande país, e ao invés de levar armas, nós vamos com as nossas Bíblias e com os nossos hinários, e nós vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, e essa vai ser, assim por dizer, a nossa arma. Então, na linha de frente da batalha estavam os cantores ali, os servos do Senhor que cantavam os hinos e os salmos naquele tempo. E antes, porque realmente na frente foram os cantores e atrás deles foram sim o exército, o exército de Judá. Mas antes mesmo deles pensarem em se preparar, assim, em puxar as armas para a luta, eles checaram, havia um ponto ali, antes de chegar no local da guerra, que eles conseguiam ver de longe qual era a posição do inimigo. Se o inimigo já estava ali preparado, já estava em posição, aguardando o momento da batalha. Mas o que foi que aconteceu quando eles chegaram ali e viram o inimigo de longe? O inimigo já estava derrotado. Era como se ali já tivesse tido uma batalha e todos os inimigos, todos os soldados estavam ali já mortos. Como se alguém tivesse chegado primeiro e lutado. O
que será que aconteceu? Nós vimos aqui, como disse o sacerdote, que a batalha seria do Senhor e a vitória viria do Senhor. Que o povo de Judá não precisaria lutar, não precisaria puxar as suas armas, mas que o Senhor iria nessa peleja e venceria esta guerra. E o que houve? O Senhor agiu de tal forma, crianças, que os próprios soldados ali do exército inimigo, eles mesmos lutaram um contra os outros e eles mesmos se mataram. Por isso que nós vimos aqui, né, na nossa leitura, que eles foram desbaratados, eles foram totalmente destruídos, porque um contra o outro começaram a lutar, e assim, quando o exército de Judá chegou, não havia mais guerra, não havia mais batalha. Por quê? Porque o inimigo já estava derrotado. Então, nós vimos aqui, como disse, né, o sacerdote, quando ele trouxe a palavra de Deus, né? A batalha não é vossa, mas de Deus. É o Senhor que luta por nós. É o Senhor que vai à frente e vence os nossos inimigos. E aí vocês podem perguntar, mas tia, que batalha a gente está vivendo? Que inimigos nós temos? Nós temos inimigos? Né? Às vezes pode ser que a gente tenha, né, alguns coleguinhas, alguns amiguinhos que às vezes a gente não se dá bem, né? Mas não é bem isso que a tia está dizendo, né? Apesar que nós temos sempre que manter a amizade, né? E nos darmos bem com as pessoas, mas não é esse tipo de situação que a tia está falando aqui. Nós vivemos sim uma grande batalha, que é a batalha da nossa própria vida, conforme nós vamos crescendo, conforme as coisas que nós vamos fazendo até o final da nossa vida. Essa é a nossa batalha da vida. E nós temos inimigos. Quem são esses inimigos? Bom, a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que nós temos 3 inimigos, que é o pecado, a morte e o inferno. E entre esses inimigos também está Satanás, o diabo, o grande inimigo das nossas almas, que nos quer tirar do caminho do Senhor, que não quer que nós sejamos salvos. E a Bíblia, crianças, ela é o único livro que vai falar para nós sobre essas coisas. Como nós nascemos, por que nós estamos aqui, por que nós somos pecadores, por que o pecado existe em nosso coração. E fala também do fim das nossas vidas, para onde nós vamos, o perigo que nós corremos de irmos para o inferno, uma eternidade longe de Deus, e como nós podemos fazer para sermos salvos e não irmos para lá. A Bíblia ela fala desses 3 inimigos e que eles são muito poderosos, que nós sozinhos somos como esse reino de Judá, pequenos e fracos, e nós não podemos vencer esses inimigos. Mas nós temos que ficar com medo? Nós temos que desistir de tudo então? Não, nós temos Deus, nós temos o Senhor do nosso lado. E como é que o Senhor vence essa batalha por nós? Alguém de vocês já saberia me responder como é que Deus vence essa batalha por nós? Ele envia seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. O Senhor Jesus, crianças, quando Ele esteve aqui neste mundo, Ele venceu esses inimigos. E Ele venceu porque Ele nunca pecou. Ele venceu porque Ele tomou a culpa do nosso pecado e pagou por ela na cruz, mas depois Ele ressuscitou. O Senhor Jesus voltou dos mortos e Ele é vivo hoje. E quando Ele fez, crianças, estas coisas, Ele venceu esse inimigo por nós. Nós não precisamos mais ter medo desses inimigos. E o que nós devemos fazer então, para que a nossa batalha também seja vencida, seja ganha pelo Senhor Jesus? Nós temos que fazer como o rei Josafá e o povo de Judá fez. Nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Por que será que ainda, crianças, nós, quando estamos com algum problema, tristes, alguma enfermidade, algum problema nas nossas vidas, nós buscamos ainda outras coisas para nos fazer felizes, outras coisas para encher o nosso coração de alegria? Por que será que nós buscamos ainda mais a diversão e os falsos heróis para nos deixar felizes? Por que será que nós deixamos Deus de lado? Aqui está a grande prova, né?
do poder do Senhor, da palavra, que nós devemos confiar na palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, ela nos dá o caminho, a direção do que nós devemos fazer. E aqui nós aprendemos com o rei Josafá que se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, se nós não duvidarmos que Ele é poderoso para nos salvar, crianças, o Senhor nos salva. Ele nos dá o perdão dos nossos pecados. O nosso castigo, que é uma eternidade no inferno, o Senhor Jesus já pagou na cruz do Calvário. Então eu sei que agora eu vou ter um lugar no céu ao final da minha vida. E mesmo durante a minha vida, aqui enquanto eu sou criança, enquanto eu estou crescendo, o Senhor é do meu lado e Ele vai me ajudar nas coisas que eu tenho que decidir conforme eu for crescendo, né? No dia a dia da minha vida, o Senhor nos ajuda nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, nas nossas fraquezas. O Senhor nos ajuda a crescer e a servir a Ele neste mundo. Porque, criança, servir ao Senhor na nossa vida é a melhor vida que nós poderíamos ter. É a vida mais legal, é a vida mais divertida, é a vida que realmente a gente diz que é uma vida que vale a pena. Porque os falsos ídolos, crianças, essas coisas passageiras, elas podem nos deixar felizes e contentes por um tempo. Sim, elas nos deixam, mas logo passa. E logo vem aquela tristeza no nosso coração, aquele vazio, e nós nunca estamos contentes de verdade. Mas quando nós estamos com o Senhor ao nosso lado, nós podemos ter a melhor vida a ser vivida e já pode começar desde agora, quando nós somos pequenos. Então, que vocês possam pensar sobre isso, crianças, de realmente ter o Senhor do lado de vocês para vencer as batalhas por vocês e principalmente a maior batalha de todas, que é a batalha pela nossa alma, pela nossa vida eterna e pela nossa entrada no céu, que essa batalha o Senhor Jesus já venceu. Você só precisa ir até Ele, como o rei Josafá e Judá foi, e pedir de todo o coração. Então agora nós vamos entoar um hino, que é o hino número 5, um hino que fala justamente sobre isso, sobre nós buscarmos o Senhor, pedirmos a Ele que Ele nos ensine e para que a gente obedeça. Que a gente não só aprenda com os nossos ouvidos, mas que a gente aprenda com o coração e que a gente faça aquilo que Ele nos ensina em Sua palavra, que é a luz para o nosso caminho. Que o Senhor os abençoe.